ele mesmo se apresentar no início da sua palestra. Agora nós vamos orar por ele. Convido a todos a se colocarem de pé. Reverência ao Senhor Deus. Vamos orar. Querido Pai, amado Deus, chegou a hora, Pai, de ouvirmos aquilo, Pai, que concede a sua palavra. Que os nossos olhos estejam atentos e abertos para ouvir, os nossos ouvidos sustentam a Pai nesta manhã. E que o seminarista, Pai, presbítero Rodrigo, seja instrumento teu, Pai, neste lugar. Que ele fale, Pai, daquilo que o Senhor já falou no seu coração. Orienta-nos, abençoa-nos, Pai, através dessa vida. Obrigado, Pai, pela presença dele e pela presença, Pai, dos demais que vieram por ele. Sendo a todos nós, oramos assim, em nome daquele, Pai, que é digno de toda a glória, Jesus Cristo, o nosso Senhor. Amém. Para o presbítero, por favor, ajudar a Bom dia, igreja. Amém. Graças a paz. Amém. Que alegria poder estar aqui com os irmãos nessa manhã. Um privilégio poder vir aqui e trazer. Não é a primeira vez que eu venho a essa igreja. Eu vim uma ou duas vezes aqui, em outras ocasiões. Mas é um privilégio estar pela primeira vez trazendo uma mensagem, falando com os irmãos, contribuindo com o crescimento dessa igreja. Agradeço o convite, o Bruno me fez o convite há um tempo, fiquei muito feliz, muito grato, e hoje tenho esse privilégio aqui de conhecer mais essa parte do corpo de Cristo, do povo de Deus. Como já foi falado algumas vezes, eu sou presbítero, seminarista, Rodrigo Vieira, sou da Igreja Presbiteriana do Golf Clube, estou acompanhado com minha esposa Sabrina, tem me acompanhado aí desde sempre nessa caminhada. O Elias, lá da Igreja do Clube, também está com a gente hoje aí. Então, eu estava falando com o Bruno ali atrás que ele me deu uma missão hoje difícil, porque é o fechamento de tudo, depois de todas essas palestras que com certeza foram muito edificantes para a igreja aqui. Eu, um simples seminarista do 6º período, o Bruno está um pouquinho mais avançado que eu ainda, já, né? E ter essa oportunidade depois, eu lembro que teve um pastor, não me recordo o nome, mas eu lembro o nome da igreja, que é Atos 2:42, pastor Ciro, pastor Wagner, com certeza são pessoas aí extremamente capacitadas e que contribuíram aqui. Hoje eu tive o privilégio de fazer esse fechamento, e também uma responsabilidade muito grande aqui com os irmãos. Bom, eu comecei pensando no texto que me foi proposto, foi de 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 31. Eu vou ler a partir do versículo 25, para dar uma contextualizada no que a gente vai dizer. Quando eu comecei a preparar essa mensagem, eu disse assim, eu vou fazer uma exposição, vou fazer uma pregação dentro desse texto. Provavelmente todos os outros pastores já ter falado alguma coisa do contexto histórico e tudo mais, e aí fui nessa linha. No meio do caminho eu falei, não, eu vou mudar. Eu vou trazer mais esse ponto de palestra, abordar alguns tópicos e tentar contribuir com a igreja dessa forma. E aí fui caminhando, mas eu não posso também deixar de falar um pouco do texto. E aí eu decidi, com muita oração, tentar unir um pouco dessas duas coisas, como a gente não está naquele ambiente do culto solene. Eu sei que depois minha esposa vai me dar um puxão de orelha, porque eu falo que ela é a minha maior crítica. Às vezes as nossas conversas após as minhas pregações é pontuando aquilo que eu poderia melhorar. Eu sou muito grato a Deus pela vida dela, que me ajuda e tem me ajudado a progredir ao longo dessa caminhada para que a gente consiga proclamar e comunicar o Evangelho do Reino de maneira cada vez mais excelente. 1 Coríntios, capítulo 10, a partir do versículo 25, o texto diz o seguinte: porém de tudo o que se vende no mercado, sem nada perguntardes por motivo de consciência, porque do Senhor é a terra e a sua plenitude.
Se algum dentre os incrédulos vos convidar e quiserdes ir, comei de tudo o que for posto diante de vós, sem nada perguntardes por motivo de consciência. Porém, se alguém vos disser, isto é coisa sacrificada a ídolo, não comais, por causa daquele que vos advertiu e por causa da consciência. Consciência, digo, não a tua propriamente, mas a do outro. Pois por que há de ser julgada a minha liberdade pela consciência alheia? Se eu participo com ações de graças, por que hei de ser vituperado por causa daquilo por que dou graças? Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Vamos orar mais uma vez? Pai, muito obrigado pela tua santa palavra, pelo privilégio que nós temos de ter acesso a ela, de poder estar com irmãos reunidos livremente para poder refletir sobre ela, aprender, ouvir a tua voz. Eu oro para que o teu Espírito Santo nos ilumine, nos ajude na compreensão do texto, dos textos que foram tratados aqui, que o Senhor fale aos nossos corações e que a gente possa ser transformados assim para a glória do teu nome. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu vou começar trazendo alguns pontos, a gente vai caminhar por alguns textos bíblicos, fazer algumas reflexões e aí depois eu vou retornar a esse texto para a gente tratá-lo dentro do contexto que o apóstolo Paulo apresenta aqui em 1 Coríntios 10. Porque a gente tem o princípio da glória de Deus, no versículo 31, que ele traz. E quando a gente fala sobre sólida glória, e fazendo esse fechamento, porque é onde culmina todos os outros solas, geralmente o solo de escritura é visto como a base, a estrutura, porque é através dele que nós temos a revelação que nos ajuda a conhecer a Deus e a entender que somente Cristo, somente a fé, somente a graça e somente a Deus glória. Mas todos esses pontos eles vão culminar no ponto que é a glória de Deus. Então, se imaginarmos uma pirâmide, se o solo de escritura é a base, o sólido é o glória, é o topo dessa pirâmide, é onde tudo se encontra. Então, nós vamos trabalhar, em primeiro lugar, no impacto que esse solo trouxe para a reforma. Então, a gente precisa lembrar que, naquela época, a salvação, a ideia de salvação, ela era muito ligada às obras, a Igreja Católica trouxe a questão das indulgências, então eu começo a pagar pelo céu, por um tempo menor no purgatório, eu pago por aqueles que já morreram e eu vou fazendo obras de caridade para assim eu conseguir chegar ao céu. Não é uma realidade que hoje a gente vê apenas dentro da Igreja Católica, essa questão das obras. Então, infelizmente, nós temos muitos protestantes que se desviaram e foram para essa ideia das obras, de que eu faço para ser salvo, de que eu preciso cumprir um rito, de que eu preciso cumprir uma cartilha, e assim, conforme eu vou cumprindo essa cartilha, eu vou conquistando a minha salvação e eu vou conseguindo a minha salvação. Então essa é uma realidade que para nós hoje também é presente, ainda que com alguns aspectos diferentes. O sólido glória naquela época, ele ajudou muito a entender que o processo de salvação, o plano de salvação de Deus, ele não tem nenhum outro mérito fora de Deus. O mérito é somente de Deus, a glória é somente de Deus, todo o crédito é para Deus. Eu não sou salvo porque eu contribuo, eu não sou salvo porque eu ando metade do caminho e Deus anda a outra metade para que assim eu alcance essa salvação. Eu não sou salvo porque eu faço alguma coisa, eu faço o menor que seja uma contribuição com a minha entrada na vida eterna. Somente a Deus a glória. Tudo que eu faço, somente a Deus glória. Minhas ações, somente a Deus glória. Minha salvação, somente a Deus glória. E esse, dentro do escopo do período da Reforma Protestante, foi crucial, trouxe um impacto importantíssimo para aquele momento. E é importante hoje, esse tipo de evento que está acontecendo aqui, é importante que isso seja realizado.
Eu me sinto muito privilegiado também porque é a minha primeira participação num congresso como palestrante, nesse sentido. Eu espero poder retornar outras vezes, não estou me convidando para palestrar nos próximos, mas ainda aqui sentado aí no banco e acompanhando isso. Trazer essa ideia, trazer esse apontamento para a glória de Deus hoje vai ser crucial para que a gente consiga manter a nossa igreja livre de alguns problemas teológicos que têm sido introduzidos. E aí eu gostaria de pensar aqui em relação àquilo que a gente faz. Nós, hoje, infelizmente, somos uma sociedade muito consumista. Queremos o melhor, queremos consumir o melhor. Todos nós aqui compramos diversos tipos de coisa e a gente tem as nossas preferências. Preferência de marca, algo que a gente acha que tem uma qualidade maior, algo que, se eu vou fazer um tipo de refeição, eu tenho os produtos das marcas que eu gostaria, porque se eu fizer com o outro não vai ficar igual, não vai ficar bom, a qualidade não é a mesma. Eu tenho aquilo que é único para mim. Eu adquiro produtos dentro da minha possibilidade que são únicos para mim, para que eu alcance aquilo que eu desejo, para que eu alcance o meu objetivo. E da mesma forma, e a partir desse solo, nós precisamos entender que Deus também é único para nós. Muitos produtos são oferecidos, muitas teologias, muitos entendimentos, muitos ensinos, muitos estilos e filosofias de vida são oferecidos, mas Deus é único para nós, Ele é a nossa preferência. E assim como nos nossos prazeres que a gente tem, nos nossos desejos consumistas que a gente direciona para determinadas marcas, para determinadas coisas que a gente coloca como uma qualidade superior em relação a Deus, precisa ter uma atenção nossa muito maior, porque estamos falando da nossa vida espiritual, que é muito mais importante do que qualquer bem material que a gente possa ter. Então, Deus é a nossa preferência, Deus é único. Efésios capítulo 1, versículos 3 ao 6, há um momento em que a gente aponta para Deus e a gente diz: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. E a palavra glória é uma palavra muito comum para nós. Usamos ela comumente, ouvimos ela na igreja, ouvimos falar da glória de Deus, mas enquanto eu preparava essa mensagem, eu comecei a fazer algumas reflexões e pensei que talvez tenham pessoas que nunca tenham parado para pensar o que significa glória. O que é a glória de Deus? O que é glorificar a Deus? Você já parou para considerar o que significa dar glória a Deus? Se você fizer uma autoanálise, se você olhar para si mesmo, para suas atitudes, pensamentos, você consegue dizer com convicção que você glorifica a Deus? Você consegue dizer: eu, com a minha vida, glorifico o Senhor, dentro do que a Bíblia fala sobre glória de Deus, sobre glorificar a Deus? Será que quando eu digo glória a Deus, quando algo de bom acontece na minha vida, isso é suficiente para dizer que eu glorifico a Deus com a minha vida? Será que eu dar o meu dízimo, será que ouvir a igreja constantemente significa que eu levo uma vida que glorifica a Deus? Significa que só lhe deu glória faz parte da minha realidade? Será que o meu pensamento ele gira em torno de que eu preciso glorificar o meu Criador, o Eterno Senhor? Essas reflexões
Se ainda não foram feitas, nós podemos começar nesse momento. O que é a glória de Deus? O que é glorificar a esse Senhor? Eu posso sair daqui hoje falando só de glória, esse é o meu solo preferido, e escrever nas minhas postagens, nas redes sociais, e fazer como alguns reformados e outros nomes do passado assinavam suas obras colocando SDG, Só de Glória. Será que isso vai ser o suficiente para que eu tenha uma vida que glorifique a Deus? Será que com isso eu vou mostrar para o mundo que eu de fato glorifico a Deus? Ou será que vai ser só um bordão que eu anotei, sem ter considerado o que isso significa, sem ter pensado o que é isso? Falar da glória de Deus é falar de algo extremamente profundo, mas quando a gente fala sobre Deus, sobre as excelências de Deus, a gente entra num campo que a gente sabe que não vai chegar no fim. A nossa, como se falava na reforma, o pensamento, o princípio da reforma, a nossa mente finita, ela sempre vai ser incapaz de compreender plenamente um Deus infinito. Então, falar sobre isso, e enquanto eu olhava alguns textos bíblicos e ia até os originais para olhar os significados das palavras no hebraico ou no grego, aquilo ia ficando cada vez mais complexo e você tinha diversos aspectos sendo apresentados em contextos diferentes, as palavras assumem formas diferentes. Então, como entender isso dentro da nossa possibilidade? A minha tentativa hoje é que a gente faça essas reflexões e que a gente consiga, pelo menos dentro dessa ideia de uma inteligência que reconhece que é limitada, a gente consiga dizer o só lhe deu glória e falar do só lhe deu glória dentro do que Deus se revela para nós nas Sagradas Escrituras. Então, o objetivo hoje aqui, por mais complicado que tenham sido os estudos, o objetivo hoje não é complicar, mas é tentar facilitar para nós e assim a gente refletir e tentar entender esse tema, ainda que seja impossível alcançar isso de forma plena. Eu vou tentar conceituar, então, de forma simples, o que é glorificar a Deus. O primeiro passo que eu quero dar é um entendimento de que glorificar a Deus não começa com o homem. Não começa comigo o ato de glorificar a Deus. E eu quero começar aqui, como eu falei, a gente vai caminhar por alguns textos, e o primeiro que eu vou trazer aqui é de Levítico, capítulo 9, versículos 23 e 24. E talvez no Antigo Testamento seja um momento onde a gente veja e a gente pelo menos consiga perceber dentro das nossas limitações, de forma mais pujante, a glória de Deus, a coluna de fogo, a nuvem. Então há alguns elementos mais lúdicos para nós. Levítico capítulo 9, versículo 23 vai dizer: então entraram Moisés e Arão na tenda da congregação e, saindo, abençoaram o povo. E a glória do Senhor apareceu a todo o povo. E eis que, saindo fogo de diante do Senhor, consumiu o holocausto e a gordura sobre o altar. O que, vendo o povo, jubilou e prostrou-se sobre o rosto. O outro texto é em Ezequiel, capítulo 1, versículo 28, o profeta começa falando da visão que ele teve, e no final desse capítulo ele vai dizer: como o aspecto do arco que aparece na nuvem em dia de chuva, assim era o resplendor em redor. Esta era a aparência da glória do Senhor. Vendo isto, caí com o rosto em terra e ouvi a voz de quem falava. Eu cito apenas mais um versículo agora no Novo Testamento, em Romanos 11, 33 ao 36. E aqui o apóstolo Paulo, quando a gente pega o Romanos, ela é dentro de uma forma mais técnica,
É uma carta muito teológica e Paulo começa apresentando toda essa teologia do plano da salvação de Deus, da redenção. E ele, de forma conclusiva, quando ele chega no capítulo 11, ele apresenta um hino e ele diz o seguinte: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que ele venha a ser restituído? Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Após apresentar esses versículos, e há muitos outros que poderiam ser observados aqui, eu gostaria que a gente entendesse que o glorificar a Deus começa quando o próprio Deus se revela. A gente percebe que nenhum desses textos explica para nós o que significa a glória de Deus. Mas ele mostra para nós que quando essa glória se revela, nós nos lembramos. Quando essa glória se revela, nós dizemos: a mente do Senhor é insondável, a mente do Senhor é inalcançável para mim. A perfeição multiforme do Senhor é demais para mim. Diante desse Deus eu não tenho outra alternativa a não ser mudar, a não ser cair com o rosto em terra, a não ser glorificar o eterno Deus, louvar o seu santo nome e obedecer os seus mandamentos. A glória de Deus, ela nos conduz a isso e ela começa no ser de Deus. Ela começa com essa apresentação de quem Deus é. E é por isso que o sol da Escritura é tão importante. Porque a gente só consegue chegar no sol de glória de uma forma cada vez melhor, conforme a gente vai conhecendo Deus. E um Deus que se revela através das Escrituras. É nas Escrituras que nós conhecemos os atributos dele. São nas Escrituras que nós vemos quem esse Deus é. Fazendo como Paulo, conhecendo esse Deus, entendendo o plano de salvação de Deus para nós, que nós somos levados ao louvor a Ele. Que nós somos levados a esse ponto culminante que é glorificar a Deus. E é por isso que não existe quem conheça verdadeiramente o Senhor Jesus e permaneça ao meio de tudo. Não existe alguém que tenha sido exposto à glória da salvação de Deus e não comece a viver uma vida diferente, uma vida transformada, uma vida baseada no princípio do sol e da glória, uma vida que quer glorificar a Deus em tudo que faz. Porque alguém que foi exposto à graça gloriosa do Senhor, ele não pode permanecer no meio. Porque ele foi exposto à glória. E nesse caminho, e nesse processo que o cristão é colocado, após ele vai conhecendo e vai prosseguindo em conhecer mais esse Senhor, e quanto mais ele glorifica, mais ele precisa glorificar a esse Deus. Hoje nós temos, e às vezes nós que defendemos a fé reformada, para alguns, quando você fala fé reformada, alguns já se arrepiam, né? Já ficam preocupados, achando que lá vem o fariseu, lá vem o legalista, lá vem o atrasado. Mas porque eles não entenderam o que nós de fato estamos defendendo, e porque há de fato alguns que acham que, estudando muito a teologia e cuspindo por aí e arrotando conhecimento por aí, ele quer dizer: não, eu sou reformado, e essas pessoas acabam fazendo um desserviço para quem de fato quer conhecer mais a Deus e quer que outros conheçam mais a Deus. Nós temos pessoas que se debruçam sobre a teologia, mas eles não conseguem concluir no louvor como Paulo faz. Porque, na verdade, o centro da teologia dele não é Deus, o centro da teologia é ele.
ele quer ser o sabe tudo, ele quer estar acima dos outros, ele quer dizer para os outros, eu sei, você, infelizmente, mas não é isso que a fé reformada prega. Quando você pega a história dos grandes homens da reforma, dos grandes nomes, eu sei que Bruno até citou alguns aqui no início desse congresso, quando você pega John Knox, você pega Calvino, você pega todas essas figuras mais conhecidas e as menos conhecidas também por nós vemos a vida piedosa que ele levava, nós vemos a vida dedicada ao Senhor que ele levava. E nós não estamos pregando esses homens, nós estamos hoje apenas sendo edificados pela iluminação do Espírito que eles tiveram e que hoje também nos conduz a esse conhecimento e nos ajuda a entender as verdades reveladas nas Escrituras. Nós não temos documentos e símbolos de fé que estão em pé de igualdade com as Escrituras. Nós temos símbolos de fé que expressam aquilo que as Escrituras dizem. E por isso nos tornamos confessionais, aqueles que possuem uma confissão de fé. Nós, como presbiterianos, temos os nossos padrões doutrinários, que são a confissão de fé do Westminster e os catecismos breve e maior do Westminster também, que são documentos que nasceram durante aquele período das reformas religiosas e que hoje nos abençoam e continuam nos edificando, protegendo a nossa igreja, as nossas igrejas e nos ajudando a conhecer mais do Senhor. São auxílios preciosíssimos para nós. Então, glorificar a Deus, nós glorificamos esse Deus quando nós confiamos nele, quando reconhecemos a nossa dependência dele, quando nós oramos, quando nós louvamos, quando nós prestamos um culto centrado em Deus, quando nós cantamos louvores centrados em Deus, quando nós nos debruçamos sobre a palavra dele, estudamos a sua palavra e procuramos conhecer mais desse Deus e nos dedicamos àquilo que está diante de nós, quando nos aproximamos em comunhão com o nosso Deus, então nós começamos a glorificá-lo. Quando nós entendemos que o trono do nosso coração não é habitado por nós. Quando nós entendemos que o trono do nosso coração só pode ser habitado por uma pessoa, só uma pessoa pode se assentar naquele trono, e é Deus. E Ele é o centro, não é o homem. Nós não viemos aqui para o culto para ter uma música que nos agrade, para ter uma palavra que nos agrade, para ter toda uma cerimônia que nos agrade. Nós viemos aqui e domingo após domingo nos reunimos como igreja do Senhor para cultuar a Deus, para prestar um culto que agrade a Deus. E é por isso que eu preciso me preparar antes de vir para esse culto. Eu não venho aqui, claro que nós somos edificados e fortalecidos, mas o nosso foco não é vir para receber. O nosso foco é vir para cultuar. Ao longo do nosso domingo, nós nos prepararmos para aquele momento, para a gente chegar e oferecer o melhor que a gente puder para aquele nosso Senhor. E sabendo que isso precisa nos impulsionar a buscar cada vez mais esse Deus, sabendo que ainda assim, devido às nossas falhas, sempre vai faltar alguma coisa. E o zelo com o culto não se trata de um legalismo, não se trata de eu querer apenas cumprir um ritual, se trata de eu querer glorificar o Senhor, se trata de eu querer apresentar a esse Deus o melhor que eu posso, entendendo que Ele é o centro de tudo. Não é porque hoje, olhando para o Antigo Testamento, onde a gente via o culto
sendo prestado a Deus da maneira que Deus havia prescrito, e quando isso não acontecia, algumas coisas aconteciam. E não é porque hoje o chão não se abre para engolir a gente e cai fogo do céu sobre a gente que a gente não vai procurar glorificar esse Senhor e prestar a Ele o melhor culto que nós pudermos a cada domingo. Assim nós entendemos um pouco, então, o que é glorificar a esse Deus. É nos aproximarmos da revelação dEle para o conhecer. E o conhecendo, nos dobrar diante dEle. E assim viver uma vida conforme a Bíblia nos apresenta. Uma vida cristã, seguindo os seus mandamentos, obedecendo e servindo ao Senhor. E aí nós podemos fazer uma segunda pergunta, uma segunda reflexão. Por que glorificar a esse Deus? E há muitas pessoas que questionam por que Deus quer ser glorificado. Quem não parece ser, talvez, um orgulho, algo que ele não deveria fazer, algo ruim? Nós estamos falando de alguém que está em um campo que é incapaz de nossa compreensão chegar. Se nós não glorificamos a Deus, se nós não temos Deus como centro da nossa vida, outra coisa vai ocupar o lugar. E geralmente somos nós mesmos. E a gente vai levar o dinheiro, as riquezas, o trabalho, o carro, a casa. A gente vai querer encher a sala do trono das coisas que a gente gosta. E sempre que não colocarmos Deus, outra coisa vai ocupar. Agora, quando a gente está falando de Deus, a gente está falando de alguém que não há nada fora dele que possa ocupar o coração dele. Não há nada acima dele que ele possa idolatrar. Não há nada fora de Deus que possa atraí-lo de alguma forma. E é por isso que nós entendemos, e as Escrituras nos mostram que Ele é o Deus digno de glória. Ele merece receber essa glória. Eu quero começar citando aqui o texto de 1 Crônicas, capítulo 16, versículos 28 a 29. 1 Crônicas 16, 28 a 29, o texto diz o seguinte para nós: tributai ao Senhor, ó famílias dos povos, tributai ao Senhor glória e força, tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome, trazei oferendas e entrai nos seus átrios, adorai o Senhor na beleza da sua santidade. Então, em primeiro lugar, nós devemos glorificar a Deus, porque as Escrituras nos mandam fazer. Porque Deus, através daquilo que Ele nos revelou na sua palavra, manda fazer. Começamos no primeiro passo que nós damos. Deus nos manda dar glória a Ele. Nós somos convocados a isso, a render glórias ao Senhor, a adorá-lo. Aliás, nós fomos criados para isso, para glorificar o nosso Deus. Não há motivo para termos sido criados, senão para glorificar esse Senhor. Se não for para isso, para que mais? Para quê? E será que Deus precisa de nós para suprir alguma necessidade dele? Não, Ele não precisa de nós. E nós somos privilegiados por mesmo Ele, sem precisar de nós, nos amar e cuidar de nós e nos preservar. Mas isso também não vai sobrepor o propósito final dele, que é a sua própria glória. E é por isso que
quando a Assembleia de Westminster, que criou esse documento que a Igreja Presbiteriana adota como símbolo de fé, como padrão doutrinário, no Catecismo Maior, ele começa com a primeira pergunta: qual é o fim supremo do principal do homem? Qual é o fim supremo e principal do homem? Acho que eu não preciso dizer, porque alguns irmãos vêm falando, é glorificar a Deus, gozá-lo, se alegrar nele. Esse é o nosso fim supremo. É para isso que fomos criados. Há hoje uma ideia de que a principal missão da igreja, e isso parte de uma ideia que centraliza o homem também, a principal missão da igreja é pregar o Evangelho para outras pessoas, é ir até o outro, é de fato fazer as missões, ser um missionário, é levar o Evangelho. Isso pode ser uma das missões da igreja, mas não é a principal. Porque pregar o Evangelho para outro é algo que eu faço para cumprir a missão principal, que é glorificar o nosso Deus. Então, a principal missão da igreja, a razão de existência da igreja, não é o ser humano, não é o outro, não é eu pregar o Evangelho para o outro. Isso nós devemos fazer e é sim, somos comissionados por Cristo a fazer isso. Mas há um propósito muito maior, que é a glória do nosso Deus. E nós, que fomos salvos, temos a missão de, por mais que não seja essa principal, mas nós temos a missão de levar o Evangelho para outras pessoas, para que ela também glorifique a esse Deus. Em Mateus capítulo 5, versículo 16, Jesus vai dizer para nós: assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está no céu. Tudo culmina nisso. Vou trazer um outro texto, João 12, 28. Jesus, o próprio Jesus, ele, porque a gente vê essa relação, até o texto que o irmão trouxe aqui no início, né, o nosso presbítero ali, a gente vê essa relação do Pai glorifica o Filho, o Filho glorifica o Pai. Em João 12, 28, Jesus diz: Pai, glorifica o teu nome. E aí o texto diz que veio uma voz do céu, e aí Deus diz: eu já o glorifiquei, e ainda o glorificarei. Amém. Esse é o Deus que nós servimos. Aqui Jesus sabe que glorificar a Deus envolve entregar a própria vida dele, morrer por nós, pecadores. Porque isso faz parte do plano de salvação de Deus. O Cordeiro já estava novo antes da fundação do mundo, mas Jesus não tem dúvida do seu propósito na terra e nós também não devemos ter. Nós devemos fazer hoje essa reflexão. Por que devemos glorificar Deus? Para que a gente entenda, mas sair daqui entendendo que esse é o nosso propósito, para que a gente viva essa realidade. E se em algum momento vivermos um momento de perseguição no nosso país e precisarmos entregar a própria vida por causa de Cristo, para que o Evangelho continue sendo propagado, para que a gente continue sendo igreja, então que a gente faça para a glória de Deus. Que a gente assim glorifique o Senhor nas nossas vidas. Eu vou trazer um último texto dentro dessa ideia, porque se fosse citar todos os textos que falam da glória de Deus, a gente teria aí um congresso até o próximo final de semana. Ezequiel, capítulo 36, versículo 22. E aqui o próprio Deus vai dizer: dize, portanto, a casa de Israel: assim diz o Senhor Deus,
Não é por amor de vós que eu faço isto, ó casa de Israel, mas pelo meu santo nome que profanastes entre as nações para onde fui. Israel abandonou o Senhor, assim como, infelizmente, nós também muitas vezes o fazemos e deixamos Deus de lado nas nossas correrias, naquilo que a gente vai incluindo na nossa vida. Mas Deus, ainda que Israel tivesse feito tudo o que fez, Ele traz, e aí os irmãos podem ler depois todo o contexto, aqui há uma mensagem de esperança para Israel, de que Israel seria restaurado. Mas no meio dessa mensagem, Deus deixa claro o seu objetivo. Não é por amor de vós que eu faço isto, mas pelo meu santo nome, porque Deus visa a sua glória. E agora nós, depois dessas reflexões e caminhando para aquilo que seria no nosso final, olhando, e eu prometo que serei breve, dentro do texto de 1 Coríntios 10, versículo 25, 31. Vamos ler novamente, o texto diz, entre Paulo dizendo aos Coríntios: comei de tudo o que se vende no mercado, sem nada perguntar-lhes, com motivo de consciência, porque do Senhor é a terra e a sua plenitude. Se algum dentre vós, incrédulos, vos convidar e quiserdes ir, comei de tudo o que for posto diante de vós, sem nada perguntar por motivo de consciência. Porém, se alguém vos disser, isto é coisa sacrificada a ídolo, não comais, por causa daquele que vos advertiu por causa da consciência. Consciência, digo, não a tua propriamente, mas a do outro. Mas por que deve ser julgada a minha liberdade pela consciência alheia? Se eu participo com ações de graças, por que hei de ser vituperado por causa daquilo porque dou graças? Portanto, quer comais, quer bebais ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Paulo está lidando com um contexto pagão, um contexto onde pessoas adoravam outros deuses, em um momento onde as carnes dos sacrifícios que eram feitos no tempo pagão iam ser vendidas no mercado e poderia acontecer de um crente comer aquela carne sacrificada. A gente tem muitos outros elementos que poderiam ser abordados em todo esse contexto, mas Paulo ele traz algo que às vezes passa despercebido por nós, mas que no versículo 26 ele deixa muito claro, porque do Senhor é a terra e a sua plenitude, ou seja, não há nada que a gente coma que vá fazer mal para você, porque as forças malignas, os demônios, os ídolos, eles não têm poder sobre isso, isso tudo é de Deus. Deus criou isso tudo para a glória dele, por isso vocês vão fazer tudo para a glória dele. Ele traz aqui essa questão da consciência, não porque aquilo fosse trazer algum mal para o crente que comesse alguma coisa, mas poderia fazer mal para algum crente que não tenha o entendimento que alguns irmãos tinham, e era uma igreja complicada, uma igreja que passava por divisões, havia as facções dentro da igreja e cada um dizia uma coisa. Paulo traz, ele trata de muitos outros problemas que a igreja estava trazendo, mas ele traz que o que vocês comerem, e aqui eu posso até ampliar para outras situações da nossa vida, que às vezes a gente pensa, nossa, será que se eu fizer isso vai trazer algum mal para dentro da minha casa? Será que se eu falar tal coisa, isso vai acontecer, que a minha palavra tem poder, e que me deram um doce na rua e era Cosme Damião e as coisas estão dando errado porque eu comi aquele doce? E aqui Paulo traz de quem é tudo isso que foi criado. Quem é o dono de tudo isso? Quem é o dono das nossas vidas?
Quem deu a vocês a capacidade de falar, o fôlego? Tudo isso é de Deus. Tudo isso é do Senhor. E vocês vão desfrutar disso para a glória de Deus. Ele coloca uma exceção por causa dos crentes mais fracos, mas tirando essa exceção, vocês podem fazer. E aí Paulo traz essa afirmação no versículo 31 que a gente vai aplicar em todas as realidades da nossa vida. Quer por mais, quer de mais, coisas que talvez a gente pense, como que a gente glorifica a Deus? Comendo e bebendo. Mas ele fala, quer por mais, quer de mais, ou faças qualquer outra coisa, faça para a glória de Deus. Eu glorifico a Deus não só porque talvez eu faça uma oração antes da minha refeição. Eu glorifico a Deus porque eu entendo que o que está diante de mim é providência de Deus. Porque eu entendo que Deus supre as minhas necessidades. Porque Ele tem cuidado de mim. Apesar das circunstâncias ruins que nós enfrentamos, apesar dos dias maus, Deus está conosco, cuidando de nós. É por isso que Ele diz, faça tudo para a minha glória. Nós precisamos viver a vida que aponte para Deus, a vida que se volte para Deus, a vida de fato do sólido glória somente ao Senhor, a glória somente a esse Deus. Eu vivo para isso, eu vivo para Ele, a minha vida é para Ele. Sai daqui hoje, faça essa análise, faça essa pergunta para si mesmo. Olhe para as suas atitudes, olhe para quem você é no meio da sua família, no meio dos amigos, na igreja, no local onde você trabalha, no meio da sua vizinhança. Olhe para tudo que você faz e pergunte, a minha vida ela glorifique a Deus? E busque a condução, e busque a direção na palavra dele, porque ela é que nos direciona, ela é a nossa bússola, ela aponta para nós o caminho, ela nos diz o que é e por que precisamos glorificar a Deus, que tudo foi criado única e exclusivamente para a glória dele. Eu quero encerrar lendo apenas uma citação do pastor Franklin Ferreira. Ela não está na ordem que ele coloca, mas ela está dentro desse contexto do sólido deu glória. E ele diz, e Deus, de fato, faz com que todas as coisas redundem em glória para Ele. A criação é obra para a sua glória. Para nosso escândalo, a queda ocorre para a glória de Deus. A humanidade que se espalhou pela terra e o subsequente dilúvio ocorreram para a glória de Deus. E Ele transtorna as pretensões idolátricas e religiosas na Torre de Babel também para a sua glória. Deus entra em aliança com Abraão, Isaac e Jacó para a sua glória e se mantém fiel à aliança, mesmo em meio ao pecado e à miséria, para a sua glória. Deus sustenta o povo da aliança durante a escravidão no Egito por 400 anos para a sua glória. Com braço forte, com sinais e prodígios, Ele retira o povo do Egito para a sua glória. O povo chega à terra prometida depois de 40 anos de peregrinação, quando a paciência de Deus é revelada para a sua glória. O povo padece debaixo do pecado e em meio às invasões de outras nações durante quase 400 anos para a sua glória. Reis são levantados para a sua glória, reis caem para a sua glória, o reino é dividido para a sua glória, a nação de Israel é levada cativa para a sua glória, Judá é conquistada para a sua glória, Jerusalém é destruída para a sua glória, o povo é levado para o cativeiro para a sua glória, o povo passou 70 anos no exílio para a sua glória e retornou para a terra para a sua glória. Durante 400 anos
silêncio para a sua glória, que o Filho assumiu a forma humana para a sua glória. Este Filho foi tentado, mas em tudo permaneceu sem pecado para a sua glória. O Filho sem pecado caminhou para a cruz para a sua glória. O Filho foi morto e padeceu a morte de cruz, morte de um criminoso para a sua glória. O Filho morreu por nossos pecados para a sua glória. O Filho matou a morte em sua ressurreição para a sua glória. O Filho ascendeu aos céus para a sua glória. O Espírito foi derramado sobre a igreja para a sua glória. Nós somos salvos para a sua glória e por causa da sua glória. O Filho voltará dos céus como o Rei dos reis, Senhor dos senhores, para a sua glória. Porque Deus existe para a sua própria glória, e essa é a paixão última de Deus. Todo o propósito da história e mesmo todo o propósito da nossa existência é a glória de Deus. Amém. Só Ele deu glória. Somente a Deus glória. A salvação é glória de Deus. A nossa vida é glória, a glória de Deus. A nossa vida, todos os momentos da nossa vida, eles vão redundar na glória de Deus. E nessa manhã, que após este congresso, após tudo que os irmãos ouviram aqui durante esses dias, vocês possam sair transformados e se voltando cada vez mais para as Escrituras, para que vocês vivam não só um solo, mas todos eles para a glória do nosso bom e eterno Deus.